Que a graça e a paz do nosso poderoso Deus e Pai e também de seu Filho Jesus esteja sobre cada um de nós. Que as bênçãos de Deus possam sempre recair em nossas vidas. Agradecemos a todos que têm nos assistido, deixado o seu like e também compartilhado os nossos vídeos. Isso nos ajuda muito. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite para se inscrever e também ativar o sininho de notificações, assim você será notificado cada vez que postarmos um novo vídeo aqui no canal. Sem mais delongas, vamos então para o nosso estudo de hoje, cujo subtítulo é Ellen White comeu carne? Vamos ver. Nesse vídeo nós vamos mostrar que Ellen White comeu carne muitas vezes após a sua famosa visão sobre a reforma de saúde. Colocamos os fatos em uma ordem cronológica para que você, nosso telespectador, possa sentir uma facilidade na compreensão. Este trabalho foi totalmente baseado em documentos escritos pela própria Ellen White e também por pioneiros que conviveram de perto com ela. Como vimos em vídeos anteriores, houve uma grande preocupação em relação à questão de saúde das pessoas, envolvendo várias frentes, ou seja, desde alimentação a consumo de bebidas, até mesmo vestuário, durante o que foi conhecido como período da América Vitoriana, que variou entre 1830 e 1900. Na década de 1850, o casal Millerita, que fazia parte do grupo, mais tarde vieram a ser chamados de adventistas, o senhor e a senhora Curtis, eles estudaram a questão das carnes imundas e concluíram com base bíblica de que era errado comer tais carnes. Então a senhora Curtis, querendo deixar de consumir a carne de porco, decidiu que seria melhor primeiramente questionar a profetisa do Senhor. E a resposta da senhora White ao casal foi incrível, veja só. Se Deus requer que o seu povo se abstenha da carne de porco, ele o convencerá disso. Ele está tão disposto a revelar aos seus honestos filhos qual é o seu dever, quanto a mostrar a indivíduos sobre os quais não depositou o encargo de sua obra, qual é o deles. Se é dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus o revelará para mais de 2 ou 3. Ele ensinará à sua igreja qual é o seu dever. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 206. Veja só, não bastando o chicote de Ellen White sobre o casal Curtis, que entendeu antes dela sobre o consumo de carnes imundas, afinal, esse casal ousou a desafiar a profetisa do Senhor no entendimento bíblico do assunto. Além disso, Tiago White escreveu uma nota de resposta na carta que foi enviada ao casal, dizendo o seguinte: para que saiba nossa posição em relação com esta questão, eu diria que acabamos de consumir um leitão de 200 libras. Ou seja, fica evidente que, além de tratarem com grosseria ao casal que somente em sua fidelidade e querendo servir a Deus da forma mais correta possível, decidiu consultar a suposta profetisa, no entanto, a família White não estava interessada no assunto. Aliás, Tiago White, em 1850, publicou o seguinte artigo sobre o assunto, justamente para não ser importunado sobre este assunto. Veja o que ele escreveu na Present Third, falando sobre carne de porco. Alguns de nossos bons irmãos acrescentaram a carne de porco à lista de coisas proibidas pelo Espírito Santo e pelos apóstolos e anciãos reunidos em Jerusalém. Mas nós nos sentimos chamados a protestar contra esta decisão, por ser contrária ao claro ensino das Escrituras Sagradas. Poremos sobre os discípulos uma carga maior do que pareceu bem ao Espírito Santo e aos santos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo? Deus não o permita. A decisão deles, sendo correta, decidiu a questão para eles e foi causa de regozijo entre as igrejas, que deveria decidir a questão para nós para sempre. Isso foi publicado em novembro de 1850. Mas até aí, o nosso telespectador poderá dizer que Ellen White não havia tido nenhuma luz sobre o assunto, mesmo Deus enviando pessoas para alertar. A família White, em seu orgulho, só criam naquilo que lhes interessava e quando lhes interessava.
Então, em 1863, ela alegou ter tido uma visão sobre a saúde. Vejamos o que ela disse sobre a visão da reforma de saúde lá em 1863. Mas, desde que o Senhor me apresentou em junho de 1863 o assunto do consumo da carne em relação à saúde, abandonei o uso da carne. Anteriormente, eu tinha pouco gosto, mas, perseverando, tenho sido capaz de fazer isso. Tenho vivido quase um ano sem carne. Por cerca de 6 meses, a maior parte do pão sobre a nossa mesa é de bolos ázimos, feitos de pão integral, farinha de trigo e água, e muito pouco sal. Usamos frutas e vegetais liberalmente. Vivi 8 meses com 2 refeições por dia. Encontramos isso em Conselhos sobre Regime Alimentar na página 482. Observe que neste texto ela deixa claro o assunto em relação ao comer a carne dada pela visão de 1863. Era a questão de saúde, somente isso. Em nenhum momento Ellen White aqui fala qual era o problema em relação ao consumo da carne. E ela descreve que deixou de usar a carne. Vamos continuar a leitura. Na visão que me foi dada em Rochester, em Nova York, em 25 de dezembro de 1865, foi-me mostrado que o nosso povo, os observadores do sábado, têm sido negligentes em agir sob a luz que Deus lhes deu com respeito à reforma de saúde. Foi-me mostrado que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela quanto o estão o braço e a mão do corpo humano. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 486. Observe agora que, em uma nova visão, ela afirma que a reforma de saúde está ligada à mensagem do terceiro anjo. Mas como pode ser isso? O que é a mensagem do terceiro anjo? Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 14, nos versículos 9 e 10. Usaremos a versão bíblica NVI. Um terceiro anjo o seguiu e disse em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá o vinho da fúria de Deus que foi derramado com toda a força no cálice de sua ira. Ele será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Ora, quando observamos a mensagem do terceiro anjo que é descrita em Apocalipse 14, é evidente que nada tem a ver com questões de saúde ou consumo de carne. Mas a mensagem desse terceiro anjo deixa claro que a questão envolvida é exclusivamente a adoração. Ou seja, as pessoas irão escolher adorar a besta e por isso sofrerão as consequências de seus atos. Desta forma, podemos afirmar que Ellen White distorce as escrituras sagradas e acrescenta aquilo que não está escrito. Mas por que será que ela fez isso? É óbvio que o seu objetivo era causar medo e terror sobre os membros da igreja que não estavam preocupados com a sua mensagem de saúde. Veja o que ela escreveu em 1868. Você coloca na sua mesa manteiga, ovos e carne, e os seus filhos participam deles. Eles são alimentados com as mesmas coisas que irão excitar as paixões animais. Vamos entender isso. Significa excitação sexual. Continuando. E então você vem à reunião e pede a Deus que abençoe e salve os seus filhos. Quão alto vão as suas orações? Questiona ela. Isso está em Testemunho para a Igreja, volume 2, página 362. O interessante é que na Bíblia encontramos textos mencionando o consumo de manteiga, ovos, carne de animais limpos, não havendo qualquer restrição a isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus, quando andou nesta terra, deu de comer carne como ele próprio comeu carne. Então perguntamos a ele, sendo o Filho de Deus, que comeu carne, isso estava excitando as suas paixões animalescas? Veja, não há nas Escrituras qualquer verso bíblico dizendo que a oração em favor de alguém que come carne ou manteiga não será atendida. Há um ditado popular que diz: acuse os outros daquilo que você é ou daquilo que você faz. Continuemos. Em Gênesis 18, versículo 8, nós temos aí o texto que diz que tomou manteiga, leite e vitela. Vitela é carne de novilho, que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Aqui nós temos a história de Abraão, quando o Senhor se apresenta com 2 anjos diante dele. E aí Abraão toma manteiga, leite e vitela e apresenta diante do Senhor juntamente com seus 2 anjos. E ele, Abraão, estava em pé, segundo o texto, junto a eles, debaixo da árvore. E olha o que o texto diz. Eles
comeram. Quem é eles? O Senhor, os 2 anjos e talvez o próprio Abraão. Em Lucas 11, versículo 11, nós encontramos uma fala de Jesus que diz o seguinte: e qual o pai dentre vós que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Verso 12. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Veja, Jesus aqui não fez qualquer menção restringindo o consumo de ovo. Vamos continuar o texto na leitura sobre Ellen White e vejamos o que ela diz agora nesse outro texto. Não mudei uma partícula de meu curso desde que adotei a reforma de saúde. Não dei um passo para trás desde que a luz do céu sobre este assunto brilhou pela primeira vez no meu caminho. Afastei-me de tudo, de uma vez, de carne, manteiga e de 3 refeições. Deixei de lado estas coisas por princípio. Assumi minha posição sobre a reforma de saúde por princípio desde aquela época. Irmãos, vocês não me ouviram apresentar uma visão extrema da reforma de saúde que tive de retirar. Eu não avancei nada além do que estou hoje. Isso está em Testemunho para a Igreja, volume 2, página 371. Foi escrito em 1869. Veja que ela fala aqui que ela não voltou atrás, que ela não mudou em nada, que desde que ela teve a primeira visão dela em 1863, ela permanece seguindo aquilo que ela recebeu como visão. Agora, será mesmo que ela não mudou nada? Vamos ver. Vejamos o que ela escreveu em 1870. Aqueles que se afastam ocasionalmente para condescender com o gosto de comer um peru gordo ou outros alimentos carnes, pervertem seus apetites. E não são os que podem avaliar os benefícios do sistema de reforma de saúde. Eles são controlados pelo gosto, não por princípios. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 457, também encontrado em Conselho sobre Regime Alimentar, página 399. Bom, eu fico pensando se Ellen White tinha um apetite pervertido quando ela fazia uso de carnes, a ponto de acusar as pessoas disso. Então Jesus e os seus discípulos tinham um pensamento ou um apetite pervertido quando comiam carne? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? É claro que não. Ainda em 1870, ela nega consumir carne. Vejamos o que ela escreveu. Nem manteiga, nem alimentos cárneos de qualquer espécie vêm à minha mesa. Bolo raramente é encontrado aí. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 487. Outro texto ela diz: uma família em particular necessitava de todos os benefícios que poderiam receber da reforma de saúde, mas, todavia, esses estavam completamente apostatados. Carne e manteiga têm sido usado por eles de forma bastante livre e temperos não foram totalmente descartados. Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 485. Veja só, na concepção de Ellen White, um fiel reformador de saúde era que ela podia comer carne sempre que fosse conveniente para ela. Quando outros faziam isso, ela chamava estas pessoas de apostatadas. Em outro texto de Ellen White, ela diz assim, acima de tudo, não devemos, com nossas canetas, defender posições que não colocamos à prova prática em nossas próprias famílias, em nossas próprias mesas. Isso é dissimulação, uma espécie de hipocrisia. E ela está correta. Continuando, prestamos um testemunho positivo contra o tabaco, bebidas espirituosas, lembrando que bebidas espirituosas eram bebidas alcoólicas. Rapé, chá, café, carnes, manteigas, especiarias, bolos ricos, tortas de carne moída, uma grande quantidade de sal e todas as outras substâncias excitantes usadas como artigos de comidas. Encontramos esse texto em Testemunho para a Igreja, volume 3, página 21, e isso foi escrito em 1870. Observe que neste texto ela menciona ser hipocrisia, escrever uma coisa e viver outra dentro da sua própria casa. Ou seja, ela demonstra plena consciência sobre este assunto. Vejamos que Ellen White e Tiago comiam carne de veado todos os dias. Como é que é? Isso mesmo que você está ouvindo. Em 1871, Ellen White e Tiago White comiam carne todos os dias. Quem fala isso? Quem escreveu isso foi o pastor Daniels e foi publicado na revista Spectrum de 1919 por ocasião da Conferência Geral Bíblica que houve nessa época. O pastor Daniels, amigo pessoal da família White, frequentador de sua casa, ele era simplesmente o presidente da Conferência Geral. Veja o que esse homem escreveu. Quando nós estávamos no Texas, o velho irmão White estava entrando em colapso. A irmã White simplesmente pegava a mais bela carne de veado para comer
todos os dias. E minha esposa cozinhava. E ele se sentava e dizia: ó Ellen, esta é a coisa certa. Ela nunca o segurou, diz o pastor Daniels, e o fez viver com uma dieta só de amidos. Veja só, aqui está muito claro que a própria esposa do pastor Daniels foi quem preparou esta carne e a família White, Tiago White e Ellen White, fizeram consumo desse tipo de alimento. Só quero abrir uma ressalva aqui e lembrar que o pastor Daniels, ele foi presidente da Conferência Geral Adventista desde 1901 até 1922. Um outro texto, escrito pela própria Ellen White. Manhã de Natal, todos tomamos café da manhã juntos. Tiago Cornell, Florence e Clara, suas duas filhas, irmão e irmã Moore e os seus 3 filhos, irmã Beller e Etla, uma garota que mora com eles, e a irmã Daniels, nossa cozinheira, papai e eu. Veja que ela se inclui, Tiago White e ela. Tivemos um quarto de carne de veada assada com recheio. Estava macio como um frango. Todos nós gostamos muito. Há uma abundância de carne de veado no mercado. Isso foi escrito em 26 de dezembro de 1878, na cidade de Denison, no Texas, e foi uma carta que foi enviada para a querida família em Battle Creek. E se encontra esse texto, se encontra no Manuscript Release, no volume 14, na página 318. É registrada como carta 23, escrita em 1878 pela própria mão de Ellen White. Desta forma, é muito fácil fazer a reforma de saúde, não é mesmo? Nós vamos acusar os outros de comer carne quando ela mesma fazia o uso e o consumo de carne. E ainda se deliciava, porque veja que ela fala que estava muito macia a carne, como uma carne de frango. Ellen White escreveu ainda: o apóstolo Paulo exorta a igreja, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12:1. Homens, então, podem tornar os seus corpos profanos por meio de indulgências pecaminosas. Se profanos não estão preparados para serem adoradores espirituais e não são dignos dos céus. Se o homem acalentar a luz que Deus, em misericórdia, lhe concede sobre a reforma de saúde, pode ser santificado pela verdade e habilitado para a imortalidade. Mas, se ele desconsiderar esta luz e viver violando a lei natural, deverá pagar a penalidade. Texto encontrado em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 70, também em Testemunho para a Igreja, volume 3, páginas 161 e 162. Observe que, quando ela fala em indulgências pecaminosas nesse texto, isso é um termo utilizado nos séculos 18 e 19, muito comum na época, para caracterizar uma pessoa que cometia relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério, fornicação e até mesmo a masturbação. O texto traduzido para o português, ele foi adulterado e traduzido de uma forma errônea e proposital. A nossa tradução aqui foi feita diretamente do original. Por que foi feito e cometido esse erro proposital? Naturalmente, para proteger a moral de Ellen White pela igreja, óbvio. Uma nota. Ellen White, ela distorceu o conselho de Paulo sobre apresentar os seus corpos como um sacrifício vivo para incluir a sua mensagem de reforma de saúde. Onde a Bíblia nos diz que para ser santificado, uma pessoa deve aceitar a tal reforma de saúde? Esta é salvação pelas obras. É Jesus Cristo quem nos santifica, e não a reforma de saúde de Ellen White. Isso tem que ficar muito claro. Num outro texto de Ellen White, nós temos o seguinte: o irmão Glover deixou o acampamento hoje para ir buscar suprimentos. Estamos ficando sem provisões. Pegamos para ele o melhor que podíamos para suas refeições no caminho. Ele deveria enviar ao Sr. Walling imediatamente e receber nossa correspondência. Um jovem da Nova Escócia veio da caça. Ele tinha um quarto de veado. Ele tinha viajado por 20 milhas com esse cervo nas costas. O restante do cervo que ele havia deixado pendurado na floresta. Ele viu 6 alces, mas não tentou atirar neles, pois sabia que não poderia carregá-los. Ele nos deu um pedacinho de carne, que transformamos em caldo. Willie atirou em um pato, que veio em um momento de necessidade, pois nossos suprimentos estavam diminuindo rapidamente. Encontramos esse texto em Manuscrito 11,
e foi publicado em 1873. Foi escrito nas montanhas do Colorado e encontra-se na anotação do diário de 28 de setembro de 1873, de Ellen White. Em 1874, Ellen e Tiago, eles desistem de comer carne. Vamos ver. O que ela escreve? Carta enviada a Willie White. Seu pai e eu deixamos de comer leite, nata, manteiga, açúcar e carne inteiramente desde que viemos para a Califórnia. Peraí. Como é que é o negócio? Será que nós entendemos direito? Quer dizer que antes ela comia carne, mas nós tínhamos lido um texto antes que ela disse que ela tinha parado de comer carne e não tinha arredado o pé, não tinha voltado atrás. Agora ela diz que desde que veio para a Califórnia que ela parou de comer carne. Isso me soa meio hipócrita. Vamos continuar a leitura do texto. Somos muito mais claros na mente e muito melhores no corpo. Vivemos de forma muito simples. Não podemos escrever a menos que vivamos com simplicidade. Seu pai comprou carne uma vez para May enquanto ela estava doente, mas nenhum centavo que gastamos com carne desde então esse momento. E o texto continua que não interessa. Isso encontra-se em Manuscript Release 1128, é a carta número 12 de 1874. Também está no Manuscript Release, volume 14, na página 322. Em 1876, veja só, Ellen White não sabia que peixe era carne. É sério? Vejamos o que ela escreveu. Ela escreve para o seu marido, que viajava na época, dizendo o seguinte: não comemos uma partícula de carne em casa desde que você partiu e muito antes de partir. Nós comemos salmão algumas vezes. Tem sido bastante nobre. Carta de número 13 de 1876 e foi citado em Manuscript Release, volume 14, na página 336. Veja só, Ellen White afirma ter chá de carne, ou seja, caldo de carne no café da manhã. Vejamos. Fiquei no convés até escurecer e depois fui para a cabana, onde o balanço do barco me deixou muito doente. Isso foi na segunda-feira e não consegui sentar-me desde aquela hora até quinta-feira de manhã, tomando apenas uma vez durante esse tempo um pouco de chá de carne com bolacha, ou seja, caldo de carne com bolacha. Sentimos um vento forte contra nós todo o caminho de São Francisco e todos nos alegramos quando, na manhã de quinta-feira, passamos pela Barra e entramos no Rio Tranquilo, deixando as ondas inquietas para trás. Esse texto foi publicado em Signs of the Time, 18 de julho de 1878. Também se encontra em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 289. Em 1880, veja só, Ellen White escreve um texto onde ela toma caldo de galinha no café da manhã. Ela escreve: quinta-feira de manhã, levantamos dos nossos beliches revigorados pelo sono. Às 8 horas pegamos uma porção de frango prensado fornecido pela enfermeira-chefe do sanatório. Quero chamar a atenção de você aqui agora, que isso foi dentro do sanatório. Colocamos em um balde de 2 litros e colocamos no fogão e assim tivemos um bom caldo de galinha quente e saboreamos nosso café da manhã. A manhã estava muito fria e esse prato quente era muito saboroso. Esse texto encontra-se na carta de Ellen, número 6A, escrita em 1880, que foi enviada para sua irmã Elizabeth. Também o texto está no Manuscript Release, volume 11, na página 142. Em 1880, Ellen White, ela condena um jovem de Battle Creek por comer ostras. Veja só o que ela escreveu. Ostras e outras guloseimas são pedidos e ele se envergonha de se afastar e recusar. Uma vez ultrapassados os limites, ele vai e faz de novo e de novo. Isso está em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 435. Deixamos aqui também o texto em inglês, caso você queira confirmar a tradução feita. Por quê? Porque quando traduz para o português, normalmente é feito um erro proposital na tradução. A versão em português da casa publicadora está desse jeito. Ó. Alimentos inconvenientes são solicitados, mas quando você vai no texto original em inglês, você vê claramente que está escrito ostras e não alimentos inconvenientes. Percebe? Então, assim, é feito de forma proposital esses erros nas traduções. Ou seja, na tradução para o livro do português, a casa publicadora não usou de veracidade em relação à informação. Agora, o interessante é o seguinte, 2 anos depois, em 1882, Ellen White acrescentou algumas latas
latas de ostras à sua própria lista de compra. Veja só, em Manuscript Release 852, nós temos lá o desenvolvimento do pensamento adventista. Isso nós encontramos também no livro de Ron Grable, na página 2. Está dizendo o seguinte, ó. Certa vez, quando Ellen White estava doente, seu filho, Willie White, relata que ela foi incentivada a beber um pouco de caldo de ostras para acalmar o estômago. Disse que ela experimentou 1 ou 2 colheradas, mas recusou o resto. Isso está em Diary Witness of the Ellen White Household. Isso foi um artigo não publicado, escrito pelo próprio neto de Ellen White, Arthur White. Bom, quer dizer que, então, se nós estamos doentes, a gente está liberado, então, para fazer o consumo de comidas impuras? Veja só, no entanto, existem evidências também de que, em algum momento da vida de Ellen White, ela comeu sim ostras. Em 1882, quando ela morava em Healdsburg, na Califórnia, ela escreveu uma carta para sua nora, Mary White, em Oakland, na qual incluiu, numa lista de compras, coisas para que a sua nora pudesse levar para casa na próxima visita que fosse fazer a Ellen White. E entre as coisas solicitadas, vamos ver o que ela pediu. Está na carta de Ellen White. Veja o que ela escreveu. Mary, se você puder me trazer uma boa caixa de arenque fresco, por favor, façam. Estes últimos que Willie comprou são amargos e velhos. Se você puder comprar latas, digamos, meia dúzia de latas de bons tomates, por favor, vamos precisar deles. Se você conseguir algumas latas de boas ostras, compre-as. Está na carta de número 16 de 1882, foi publicado em Manuscript Release, volume 11, na página 19. Será que nós entendemos o que está escrito aí mesmo? Ellen White pediu para comprar ostras em latas e agora ela pede então para que se traga ostras frescas. Veja o que Ellen White ainda escreveu em 1888, dizendo que ela não prega uma coisa e vive outra. Será verdade isso? Vejamos. Não prego uma coisa e pratico outra. Não apresento aos meus ouvintes regras de vida para eles seguirem, enquanto faço uma exceção em meu próprio caso. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 302. Isso foi a carta dela, número 12, de 1888. Veja só, esta foi uma das muitas mentiras contadas por Ellen White. Ela fez exceções para si mesma, sim, ao se banquetear com carne, com ostras, enquanto condenava os outros por comerem isso. Veja só, ela escreve que aqueles que aguardam a vinda do Senhor serão vegetarianos. Veja o que ela fala. Entre aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor, comer carne será finalmente abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Encontramos esse texto em Christian Temperance and the Bible Hygiene, na página 119, e também em Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 380. Veja só, se a Bíblia apenas é a sua regra de fé e prática, meu irmão, por favor, diga-me aonde na Bíblia eu posso encontrar que aqueles que aguardam a volta de Jesus, a volta do Senhor em glória e majestade, serão vegetarianos por ocasião da volta de Cristo. Todos os cristãos do mundo que viveram antes da volta de Jesus, pergunto, foram vegetarianos? Será que Abraão, Moisés, eles foram vegetarianos? Os discípulos? É uma questão para pensarmos. Em 1891, Ellen White come ostras novamente. E não só ostras, bife e até camarão. Veja só, uma carta de Fanny Bolton, que era secretária de Ellen White, para a senhora Slauson, sobre um incidente ocorrido em 1891, quando Fanny e Ellen White estavam navegando para a Austrália. Veja o que Fanny Bolton escreveu. Eu tenho, como eles dizem através da companhia, tornei-me adventista em Chicago sob o trabalho do irmão Stars, que era muito zeloso pelo que é chamado de verdade presente. Eu realmente acreditava que era verdade, toda a verdade e nada além da verdade, e vivi de acordo com os testemunhos, com toda a fidelidade, descartando carne, manteiga, peixes, aves e a refeição da ceia, e acreditando que, como os testemunhos dizem, quando ela fala testemunhos, ela está se referindo às escritas de Ellen White. Nenhum comedor de carne será trasladado. Fui fielmente instruída pelo irmão Starr de que os testemunhos vinham como eram escritos de Deus. Fui ensinado que ostras eram abomináveis aos olhos de Deus. Tive várias boas aberturas para escritos originais na época que teria sido mais do que meu gosto, mas abri mão de tudo para ir com a profetisa. Saí para ir com a senhora White no mesmo dia em que meu irmão estava para se casar. No depósito, a irmã White não
não estava com o grupo. O depósito era o local do encontro onde seria a partida da viagem. Então o irmão Starr caçou-a até encontrar ela atrás de um biombo no restaurante, muito satisfeita em comer grandes ostras brancas cruas com vinagre, pimenta e sal. Fiquei impressionada com esta inconsistência e muda de terror. O irmão Starr me apresentou e deu todo tipo de desculpa e justificativas para a ação da irmã White. Ainda assim, continuei pensando em meu coração. O que significa isso? O que Deus disse? Como ela ousa comer abominações? Nos vagões para a Califórnia, Willie White entrou no trem com um grande pedaço grosso de bife ensanguentado, espalhado sobre um papel pardo. E ele o conduziu até o carro de turismo com as próprias mãos. Sarah McEntfer, que agora está com a irmã White como assistente, cozinhou em um pequeno fogão a óleo e todos comeram, exceto eu e Marian Davis, que descobri depois ser mais a autora dos livros, de Ellen White naturalmente, que supostamente eram a irmã White, do que era ela mesma. Estive com a senhora White por 7 anos e meio, como uma alma na rocha, por causa de todos os tipos de inconsistências, injustiças e chincanas. Eu via a irmã White comer carne, frango, peixes, aves, camarões, bolos ricos, tortas, etc, etc. Não posso entrar em detalhes, mas a irmã Daniels me disse que ela mesma cozinhou carne para a irmã White no acampamento. O irmão Horn me disse que sua esposa fez a mesma coisa e a irmã Rousseau me disse que ela também tinha feito isso. Querida irmã, a irmã White escreveu que quando não vivemos de acordo com os testemunhos, nós o retratamos. Ela viciou, quer dizer, tornou sem vida, suas próprias reivindicações. Esta foi uma carta de Fanny Bolton enviada então para a irmã Slauson em 30 de dezembro de 1914. Também foi citado no livro de Fanny Bolton Storr, nas páginas 107 e 109. Veja só, o pastor Storr foi aquele que converteu e levou Fanny Bolton para trabalhar com Ellen White e que encontrou Ellen White atrás do biombo fazendo consumo ali de carne imprópria. Quando foi publicado esse livro de Fanny Bolton, ele escreve uma carta para o Willie White dizendo o seguinte. Logicamente, ele devia estar com medo de perder o emprego dele. Então ele escreve alegando o seguinte. Em relação à carta ou declaração supostamente feita pela senhorita Fanny Bolton, só posso dizer que a considero a mais absurda e falsa quantidade de lixo que já vi ou li sobre nossa querida irmã White. O evento simplesmente nunca aconteceu. Eu nunca vi sua mãe comer ostras ou carne de qualquer tipo em um restaurante ou em sua própria mesa. A declaração de Fanny Bolton de que o irmão Starr caçou até encontrá-la atrás de um biombo no restaurante da estação, onde ela estava aparentemente muito gratificada em comer grandes ostras brancas cruas com vinagre, pimenta e sal, é uma mentira de primeira ordem. Eu nunca tive essa experiência e é muito absurdo para quem já conheceu sua mãe acreditar. Claro que você sabe quão verdadeira é a história do bife sangrento espalhado em um papel pardo e levado para o carro de turismo e cozido pela senhorita McEntfer. Eu também não acredito nisso. Acho que toda essa carta foi escrita por Fanny em um dos seus momentos mais insanos. Então essa foi a carta do irmão Starr, que foi enviada para Willie White em 20 de agosto de 1933. Está citado no livro de Fanny Bolton Storr. Veja só, Willie White, em resposta a esta carta deste irmão, escreve o seguinte. Ele admite que sua mãe comeu bife, mas ele teve o cuidado de não comentar o fato dela comer ostras, naturalmente. Veja o que ele escreveu. Fico feliz com o que você disse sobre a estranha história contada por Fanny Bolton, na qual ela afirmava ter visto a senhora White comendo ostras. Com relação à história do bife, contarei em poucas palavras os fatos. O apetite da irmã White falhou. Eu saí e comprei 2 ou 3 libras de bife, e isso foi cozido pela irmã McEntfer em um fogão a álcool, e a maioria dos membros que compunham o grupo da irmã White participaram dele. Por anos a família White tinha sido vegetariana, mas não abstêmia. Quando comprei o bife, isso foi 8 ou 9 anos antes que a irmã White decidisse, na época do acampamento de Melbourne, ser abstêmia no que diz respeito à ingestão de alimentos, carnes. Está aqui no The Fanny Bolton History, página 119. Veja, que nós podemos concluir aqui. O irmão Stars, ele mentiu sobre Ellen White comer bife. Então, por que ele não estaria mentindo sobre Ellen White comer ostras? Veja que o seu filho, o Willie, ele apenas não comentou o fato, mas ele próprio afirmou que a mãe sim comeu carne, que ela realmente falhou. Ele deixa claro que foi realmente comprado e ele próprio comprou aquele bife sangrento, né? E fez com que a irmã McEntfer cozinhasse e várias pessoas que estavam ali compondo o grupo comeram. Quem sabe o próprio irmão Starr, não sei se ele fazia parte do grupo. Agora, com que objetivo ele mentiu? Querendo ganhar pontos na organização? Medo de ser demitido? É
muito estranha realmente a atitude desse irmão, querendo defender Ellen White de um erro do qual ela realmente havia cometido. Vamos a um outro texto que temos que deixar claro. Veja só o que está escrito. 3 partidos, todos adventistas do sétimo dia, sendo 2 deles oficialmente ligados à denominação, declaram por vários anos depois que você recebeu a luz sobre a reforma de saúde, que comeu carnes e ostras. 2 destas pessoas, nos últimos 90 dias, me disseram pessoalmente que você comeu ostras em sua própria casa, em uma ocasião ainda em 1890. Outro afirmou que viu você comendo ostras em um restaurante. Se você negar isto, que comeu ostras, e afirmar que estas declarações destes 2 homens, destas 2 pessoas são falsas, eu farei uma declaração juramentada a esta declaração, que lhe darei os nomes das 2 pessoas mencionadas para que possam ser solicitadas uma explicação. Isso foi uma carta-resposta do Dr. Stewart para Ellen White em 8 de maio de 1907. Dr. Stewart, ele era médico do Sanatório Santa Helena, na Califórnia. Observe que ele afirma categoricamente que ele tem o depoimento de 2 pessoas da igreja que afirmaram terem visto Ellen White comendo ostras, e até ameaçou dizendo que se ela negasse tal fato, ele iria fazer um documento juramentado em cartório, atestando a veracidade de tais fatos. O interessante observar é que Ellen White nunca negou tal informação. Mais do que isso, não só Ellen White nunca negou, como as outras irmãs que viram também nunca negaram, né? Porque a Fanny Bolton, ela declara de várias irmãs que viram Ellen White comendo. Ela fala da irmã Rousseau, ela fala da irmã Daniels, ela fala de outras irmãs que viram Ellen White e que inclusive chegaram a cozinhar carne para Ellen White. E Ellen White nunca negou isto. Finalmente, Ellen White desiste de comer carne em 1894. Ou seja, demorou de 1863 até 1894. 31 anos, meu querido amigo, para que Ellen White se tornasse vegetariana. Tenho ouvido muitos dizerem por aí, mas o se tornar vegetariano é gradativo. Quando eu me tornei vegetariano, o gradativo levou 1 ano. Em 1 ano eu tinha me desintoxicado de carne. Eu não precisava mais dela. Ellen White levou 31 anos? Fala sério, né? Isso só pode ser brincadeira de mau gosto. Veja o que ela escreveu. Desde o acampamento de Brighton, bani totalmente a carne da minha mesa. É uma coisa que está entendido que esteja eu em casa ou no exterior, nada desse tipo deve ser usado por minha família ou vir para a minha mesa. Tive algumas representações em minha mente durante a noite sobre esse assunto, que sinto ter feito bem ao banir a carne da minha mesa. Gostaria que a frase fosse modificada, o não. Mesmo assim, não assumir a posição de que a carne seja totalmente descartada por todos. Por exemplo, por aqueles que morrem de tuberculose. Isso foi escrito em 1894, encontra-se na coleção Spalding and Megan, na página 81. Veja, Ellen White, ela parou de comer carne não por causa das visões que Deus deu a ela, da reforma de saúde, mas porque uma senhora católica ajoelhou-se aos seus pés e implorou a ela. Vejamos o que está escrito. Mas quando o egoísmo de tirar a vida de animais para satisfazer um apetite pervertido foi apresentado a mim por uma mulher católica ajoelhada aos meus pés, senti vergonha e angústia. Eu vi isso sob uma nova luz e disse: não vou mais patrocinar o açougueiro. Não quero carne de cadáveres na minha mesa. Isso encontra-se no livro Testimony Study on the Diet and the Foods, na página 67. Veja só, Ellen White comia ostras e até carne até o ano de 1894. Ela morreu em 1915, então ela comeu carne a maior parte da sua vida. Ellen White passou da razão de se abster de carne por motivos de saúde, que ela recebeu, segundo ela, visão em 1863, para aquela de consciência culposa, por causa de um argumento de uma senhora católica por não matar animais. Isso lá em 1894. Um outro texto de Ellen White, dizendo: há 2 anos cheguei à conclusão de que havia perigo em usar carne de animais mortos e desde então nunca mais usei carne. Nunca é colocado na minha mesa. Eu uso peixe quando posso pegá-lo. Podemos obter lindos peixes no lago de água salgada perto daqui. Não uso chá nem café. Ao trabalhar contra estas coisas, não posso deixar de praticar o que sei ser melhor para a saúde e minha família. Está em perfeita harmonia comigo. Você vê, minha querida sobrinha, que estou lhe contando as coisas exatamente como elas são.
Isso foi uma carta enviada à sua sobrinha, que encontra-se em Manuscript Release, volume 14, na página 330. Como se pode observar, Ellen White, ainda em 1896, fazia uso de carne de peixe. Ela afirma isso nesta carta que ela enviou para sua própria sobrinha. Na verdade, diante dos escritos de Ellen White, nós não temos uma exata data com precisão de quando realmente Ellen White parou de consumir carne. Mas nós sabemos, com certeza, que ao longo da sua vida, o seu chicote sempre estralou nas costas dos pobres e coitados irmãos da igreja, aqueles que realmente acreditaram que ela era uma profetisa do Senhor. Em 1809, ela dá uma declaração, faz uma proclamação papal, né, dizendo que os comedores de carne não podem representar a verdade e ainda rejeitam a Deus. Olha só, diz ela: aqueles que não aceitam a luz que Deus deu sobre a reforma de saúde e que subsistem da carne de animais mortos não podem representar a verdade para os outros. Em um testemunho dos anciões Irving, Prescott, Wagorn e Jones, em 21 de fevereiro de 1899. Ao condenar os outros, ela inconscientemente estava se condenando por não ser qualificada para representar a verdade e rejeitar a Deus por comer carne de animais mortos, inclusive animais imundos. Ellen White não conseguia tirar o obstáculo do seu próprio olho e teve a coragem de julgar os outros. Que hipocrisia! Em 1903, aqueles que rejeitam a reforma de saúde de Ellen White estão rejeitando a Deus. Veja só, no texto dela: Deus deu luz sobre a reforma de saúde e aqueles que a rejeitam, rejeitam a Deus. Isso está na série B, número 6, página 31. Isso foi um discurso de Ellen White à Conferência Geral em Auckland, publicado no Boletim da Conferência Geral de 1903. Em 1909, Ellen White alegou que ela era uma fiel reformadora de saúde. Será? Bom, diz ela, foi relatado por alguns que não seguiam os princípios da reforma de saúde conforme os defendendo com minha caneta, mas posso dizer que tenho sido uma fiel reformadora de saúde. Aqueles que foram membros da minha família sabem que isso é verdade. Ela escreveu isso e encontra-se em Testemunho para a Igreja, volume 9, páginas 158 e 159, e também em Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 494. Bom, o relatório de Ellen White de 1909 diz que ela foi uma fiel reformadora de saúde. Não é verdade, né? A menos que ela quisesse dizer que pode comer carne e ostras sempre que se quiser. Porque ela própria, anteriormente, escreveu em outros textos que nós vimos que ela comeu carne. Então, como que ela foi fiel reformadora de saúde? Bom, podemos observar que Ellen White, somente no final da sua vida, realmente aboliu o alimento cárneo da sua mesa. Não se esqueçam que o esposo de Ellen White, Tiago White, ele morreu comendo carne. Ela própria poderia ter morrido durante o período em que comia carne e somente aboliu a carne devido ao testemunho de uma mulher católica defensora dos animais. Ou seja, Ellen White não deixou de usar a carne devido à sua visão de saúde que supostamente veio de Deus, mas por causa de um testemunho de uma defensora da vida dos animais. Devemos lembrar ainda que em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando abstinência de alimento que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Observe que o texto diz que nos últimos dias surgiriam doutrinas que são de demônios, produzidas por pessoas hipócritas e que mentem, dizendo que não se deve comer carne. No grego, a palavra apresentada, pronúncia, bebroma, observei que realmente a maioria das traduções traz o termo como alimento. Inclusive a King James de 1611, que comprei em português. Já na versão King James, na versão inglês que eu tenho, o termo aparece carne. Pesquisando sobre esse termo, eu descobri que na Bíblia há vários versos cuja palavra broma, que foi traduzido como carne, a maioria das vezes e outras vezes não, isso para o português, que foi traduzido como carne a maioria das vezes, mas outras vezes não, e isso na tradução para o português. No entanto, segundo o Lexon Strong, o correto é carne. Vejamos aí que alguns textos onde o termo em grego broma, que se nós fôssemos aportuguesar a palavra seria bromaton, né, escrito, está relacionado à carne. Nesses vários textos nós podemos observar que a informação carne. Em João 4 e Romanos 14 aparece uma tradução como comida, mas essa comida relacionada à carne. Nós temos vários textos onde a palavra é traduzida como carne. Todos esses versos que nós mostramos com a palavra negrito, quando nós vamos no grego, o texto, a palavra é a mesma, ou seja, é o broma. Diante disto, o
que se pode questionar é: Ellen White foi ou não foi hipócrita? Ela mentiu ou não? Essa é uma pergunta para você pensar e responder. Em nosso próximo vídeo, nós vamos trazer mais informações ainda sobre a reforma de saúde de Ellen White. Nós vamos tratar de um assunto sobre Ellen White e o seu vício. Isso mesmo que você ouviu. Ellen White foi viciada. É sério? No quê? Acompanhe conosco em nosso próximo vídeo, que você não pode perder esta informação. Que Deus te abençoe e até lá!